Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, a verdade sobre a situação de Uribe do Porto no Mengão, direto aqui de Portugal. Mengão entra na briga por Luciano Jubá. O que o Santos quer exatamente para vender Ângelo e Gabigol xingado em protesto. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é do Sport, não é do Porto, não é do Benfica. É um canal do Mengão. Então faça o Flamengo cada vez mais representativo aqui em Portugal. Se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos e lives diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Infelizmente, aí pela manhã, na chegada dos jogadores receberam um protesto, né? Protesto de uma torcida organizada, exigindo ali a melhoria dos resultados do Flamengo, né? Aproximadamente 100 pessoas estiveram ali na porta do Ninho do Urubu, né, tentando ali falar com os jogadores. O Léo Pereira parece que foi o único jogador que parou para conversar com eles, né? O Gabigol, quando entrou, por um dos jogadores, por um dos torcedores ali da torcida organizada, foi xingado, né? Foi chamado de omisso e outros palavrões quaisquer ali, né? Enfim, eu vi aí o líder da torcida reclamando aí do aparato policial, né? Um aparato policial enorme ali para a contenção dos 100 torcedores. Agora, fica aqui a minha pergunta, né? Acho justo fazer protesto contra os jogadores e contra o Marcos Braz. Hein, o meu amigo aí, do presidente da torcida, né? Eu queria saber quando é que vai ser o processo, o protesto pacífico contra o Marcos Braz, né? Não vejo aí muito protesto contra o Marcos Braz, sabidamente, né? Pela grande maioria da mídia rubro-negra, né? Todo mundo diz que a grande parcela de culpa de tudo que aconteceu esse ano foi ali em função da falta de planejamento da diretoria do futebol, mas, curiosamente, eu, pelo menos, até peço desculpas antecipadamente se houve algum tipo de cobrança, mas, pelo menos aqui em Portugal, não chegou, não quero ser injusto, mas aqui em Portugal não chegou nenhum tipo de cobrança aí em relação ao Marcos Braz, ao Landim, enfim, né? Só talvez a distância aqui me faça não ter essas notícias em relação ao protesto e já peço desculpas antecipadamente, né? Mas, meus amigos, vamos lá, cara, vamos pensar em mercado da bola. O Flamengo joga com o Fluminense amanhã, com esses jogadores que estão aí mesmo, né? Tem que incentivar os jogadores para que eles possam jogar ao máximo. E aí, meus amigos, é o seguinte, né? O nome que vem sendo falado o tempo todo aí é o nome do Ângelo, né? Atacante do Santos, né? Que joga desde os 15 anos de idade com a camisa santista, que é um jogador aí que é uma joia da base do Santos Futebol Clube, né? Aliás, eu vi uma entrevista dele, né, de algumas semanas atrás aqui no YouTube, fui pesquisar um pouco mais sobre o jogador, né? Ele, quando questionado, aí há mais ou menos 3 semanas atrás, questionado aí sobre a possibilidade de jogar no Flamengo, ele disse: olha, eu não posso falar absolutamente nada sobre isso. Eu sou jogador do Futebol Clube, do Santos Futebol Clube, essa camisa é a camisa mais pesada do mundo, né? Eu sou santista, eu jogo no Santos, eu deixo tudo isso para os meus empresários resolverem, né? E aí, meus amigos, eu fico pensando assim, né? O nosso amigo Ângelo, ele tem 107 jogos, o que é uma coisa admirável, né? Um cara de 18 anos ter 107 jogos com a camisa do Santos. Ele fez 3 gols, né?
O Matheus Gonçalves, em 4 jogos, fez 2 gols. É canhotinho também. A minha preocupação é, será que precisa desse investimento todo? Ele até tem uma carreira consolidada, da seleção do Brasil sub-15, sub-17, sub-20, participações pelas seleções nacionais do Brasil nas categorias de base. Agora, o valor, meus amigos, é que me assusta um pouco e eu queria saber a sua opinião também. Né? São valores aí extremamente altos para a contratação do jovem jogador do Santos. Né? O que o Santos quer? Né? A gente ouve aí todas as propostas, as possíveis propostas. O Flamengo fez primeiro 8 milhões de euros, depois 10 milhões, parece que chegou a 13. Né? O que a diretoria alvinegra quer realmente? Os valores desejados pela diretoria alvinegra são em torno de 14 milhões de euros, né? Sendo que o Santos ficaria ainda com 30% do jogador. 70% pertenceriam ao Flamengo. Então, assim, vamos lá, 14 milhões de euros o Santos quer para vender 70% dos direitos federativos do Ângelo, né? E 30% ficariam para o Peixe numa negociação futura. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Digamos que o Flamengo venda futuramente por 20 milhões de euros. Né? 20 milhões de euros seja a proposta que o Flamengo receba aí de um time europeu. E, de fato, aqui na Europa, meus amigos, principalmente na Premier League, o nome do Ângelo é um nome realmente falado. Né? Imagine que o Flamengo venda por 20 milhões de euros. Né? O Flamengo teria direito aí nesses 20 milhões de euros justamente pelos 14 milhões de euros e 6 milhões iriam para o Santos. No final das contas, o Santos receberia os 20 milhões de euros e o Flamengo ficaria com 14, né, num possível repassar do Ângelo. Então, assim, o Santos quer, de alguma forma, garantir que ele receba aí em torno de 20 milhões de euros pelo jogador, somando a primeira venda para o Flamengo, onde ele receberia 14, lá na frente o Flamengo recebendo 20 milhões de euros, caso o Ângelo dê certo, o Santos ficaria no total com 20 e o Flamengo ficaria elas por elas utilizando o jogador durante o período que ele vestiu o manto sagrado rubro-negro. Quero saber de você, meu amigo. Você é a favor da contratação do Ângelo nesses moldes? Escreva aqui nos comentários a participação de vocês. É muito importante. Eu vou dizer sinceramente, eu vi pouco o Ângelo jogar, tentei ver alguns lances na internet do Ângelo, parece ser um jogador de muito drible, bastante habilidoso, que joga com a perninha canhota ali na ponta direita, pode ser uma opção ali do Flamengo, né? Já que o Marinho, teoricamente, não consegue aí ter sucesso no Flamengo, mas, sinceramente, por esse valor, eu não investiria, não. Mas eu quero saber de você. Escreva aqui nos comentários a participação de vocês. É muito importante aqui nos vídeos. Mas não é só atrás desse jogador para o ataque que o Flamengo parece se interessar, não. Né? Existe outro jogador, também no mercado brasileiro, né, que o Flamengo poderia tentar a contratação. Né? E eu vou falar um pouquinho dele. 23 anos, joga muita bola e a nação vai adorar, do Bola VIP. Né? O Flamengo vem apresentando um desempenho bem abaixo no início da temporada, né? Diz o Bola VIP. Dentre os nomes especulados nos bastidores do clube, um que vem ganhando mais força ultimamente, de acordo com informações do comunicador Marcos Castro, né, dando os créditos aí, o mais querido monitora a situação do jogador. Flamengo entrou no rol dos interessados por Luciano Jubá, um meia atacante pela esquerda que joga no Sport, 23 anos de idade, viria de graça no meio do ano. Há concorrência de outros clubes da Série A e eles viriam para entrar na rotação do elenco, escreveu. O ponta tem vínculo com o Sport até dezembro de 23, chegando a assinar um pré-acordo com outra equipe em junho e podendo chegar sem custo ao Flamengo. De acordo com informações do portal Transfer Market, o jogador é avaliado em 900 mil euros, cerca de 5 milhões pela cotação atual. A gestão rubro-negra vê a negociação com o jogador como uma oportunidade de mercado. Meus amigos, esse nome já tinha sido vinculado aí,
né, ao Sport, esse nome do Sport já tinha sido vinculado ao Vasco e ao Botafogo, né? E aí o Flamengo, sabendo aí que o jogador pode sair totalmente de graça, o Flamengo, teoricamente, corre atrás do jogador também. De novo, esse jogador do Sport, segunda divisão, meu amigo, eu não assisto. Então não posso nem dar minha opinião aqui em relação ao jogador. Vindo de graça com salário baixo, se é um jogador que está sendo olhado aí por vários clubes, por que não tentar, principalmente aí, para reforçar o elenco do Flamengo para o restante da temporada? Mas, meus amigos, a grande notícia que explodiu ontem aí no Brasil, né, é a possibilidade, né, do jogador Matheus Uribe, aqui do Futebol Clube do Porto, vestir a camisa rubro-negra, né? O Matheus Uribe, meus amigos, é um jogador que me surpreenderia muito se ele realmente fosse para o Flamengo, sendo bem sincero com vocês, logo no início aqui. Porque o Uribe é titular do Futebol Clube do Porto, né? O Uribe é um jogador que já joga aqui desde 2019, sendo titular praticamente absoluto. Na grande maioria dos jogos ele é titular. Ele é um volante, meus amigos, bastante combativo, bastante roubador de bola e com boa chegada na frente também. Jogador de seleção colombiana, primeiro volante, né? Jogador aí que tem muitos jogos pela seleção da Colômbia, 42 jogos, 126 jogos pelo Futebol Clube do Porto, 10 gols, né? Um jogador que, sem sombra de dúvida, seria um jogador que poderia chegar no Flamengo para brigar com o Thiago Maia por titularidade, né? Só que é o seguinte, pessoal, né? E aí é importante que vocês saibam. Aí você vai falar assim para mim, flamenguista em Portugal, se ele é tão bom assim, por que o Porto não renova o contrato com ele? Por que ele pode ficar livre e o Flamengo pode tentar aí esta contratação? Pelo seguinte, meus amigos, a renovação do Uribe com o Porto está travada. Não é que o Porto não queira a continuidade do Uribe, né? Eu diria a você, né, até dentro de uma pesquisa que foi feita aqui em Portugal com os adeptos do Futebol Clube do Porto, né, a grande maioria dos adeptos exigem aí a renovação do Uribe. Qual é o problema, né? Qual é o problema? É financeiro, né? Porque o Uribe está exigindo do Futebol Clube do Porto 7 milhões de euros por ano para renovar o contrato. É isso mesmo, 7 milhões de euros por ano para renovar o contrato com o Futebol Clube do Porto, que é exatamente o dobro do que ele ganha hoje no Futebol Clube do Porto. Ele diz, né? Ele até fala, olha, estou muito adaptado à cidade do Porto, minha mulher adora o Porto, adora os adeptos, me tornei torcedor do Porto, me tornei aí também um pouco português, né? Ele tem aí toda a vontade de continuar. Só que a questão é financeira. São 7 milhões de euros por ano para renovar com o Futebol Clube do Porto, que dá aí em torno, meus amigos, algo em torno aí de 500 mil euros por mês, 600 mil euros por mês, que dá em torno de 3 milhões de reais por mês. É isso que ele está pedindo para ficar no Futebol Clube do Porto. Mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Esse salário é o dobro do que ganha o Gabigol. É o dobro do que ganha o Gabigol no Flamengo, né? E ele ganha hoje, né, algo em torno de 3 milhões e meio de euros por mês, mais ou menos o que ganha o Gabigol, 1,5 milhão. Então, assim, acho que seria uma excepcional contratação para o Flamengo, né? Excepcional contratação. É um cara de muita qualidade, de muita pegada, vai dar essa pegada no meio campo. É aquele volante que não tem medo de botar a bunda no chão, de dar carrinho, de entrar duro, né? Aquele cara também que tem qualidade no passe. Só que assim, meus amigos, será que o Flamengo vai pagar o que ele pede ao Futebol Clube do Porto? Os 3 milhões de euros, 3 milhões de reais por mês? Para mim, parece que as condições salariais que ele pede estão muito fora aí da realidade rubro-negra hoje, né? De novo, salário dele hoje no Futebol Clube do Porto é igual ao do Gabigol. E assim, meus amigos, sinceramente, acho legal assim a diretoria do Flamengo, se for verdade a notícia vindo aí do Brasil mesmo, legal a diretoria abrir os olhos aí para um cara de tanta qualidade quanto o Uribe, só que eu acho que assim, salarialmente,
A não ser que eu fique muito surpreso aqui, né, salarialmente, ele só não renova com o Porto em função da pedida alta. Aliás, foi feita uma pesquisa com os torcedores depois que foi divulgada aí a pedida salarial alta, mesmo com essa pedida salarial altíssima, o dobro que ele ganha, 70% dos torcedores do Futebol Clube do Porto querem que o Porto pague assim, esse aumento salarial para ele e que ele fique no Futebol Clube do Porto por mais alguns anos. Então, meus amigos, depois de explodir a notícia aí, eu fiz questão de fazer esse vídeo para vocês, contando um pouquinho mais quem é o Uribe para vocês e dizendo qual é a real situação dele com o Futebol Clube do Porto, né? Se ele chegar a um acordo entre os 7 milhões e os 3 milhões e meio, ele não vai para o Brasil, ele vai ficar no Futebol Clube do Porto. Então, assim, de novo, acho que seria uma notícia muito boa de ter esse jogador vestindo a camisa do Flamengo aí no Brasil. Acho que faria muito bem ao elenco do Flamengo. Só acho que salarialmente, né, seria um pouco inviável aí que o Flamengo pudesse contratar o jogador. Mas eu queria saber de você, meu amigo. Você pagaria 3 milhões de reais por mês para ter o Matheus Uribe, ou que seja o menos, 1,5 milhão para ter o Matheus Uribe vestindo aí a camisa 8 do Flamengo? Ele é camisa 8 aqui no Porto, né, do time titular, joga praticamente todo jogo. Queria saber de você, escreva aqui. Eu vou dizer assim, isso me parece, né, que é muito mais aí uma pressão para que o Futebol Clube do Porto aumente a proposta pelo Matheus Uribe, né? Mas quem sabe, né? A esperança é a última que morre. Meu amigo, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, a melhor live do Flamengo direto de Portugal. Então, se você não assiste as minhas lives, ainda mais ou menos às 3h30 da tarde do Brasil, todo dia, tem live aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.